Olá, psicáusticos! Sejam bem-vindos a Psicaus, o seu canal de estudos de psicologia e fenômenos modernos. Hoje nós iremos mudar o nosso foco de estudos. Saímos da psicologia jurídica e começaremos os estudos da psicologia da religião. Vocês sabem o que é psicologia da religião? O que se trata? Quais os objetivos? Por que nós estamos aqui estudando a psicologia da religião? Pois é, nos acompanhem e fiquem atentos. A psicologia é uma ciência filha da filosofia e da ciência renascentista. Alguns precursores foram responsáveis por trazerem os princípios básicos aos quais nós, na psicologia, seguimos. René Descartes foi um deles. Aristóteles, Platão, dentre outros filósofos, contribuíram com a percepção do que seria a alma. Daí, a palavra psique, que significa alma, juntou-se à logia, que é estudo. Então, ao pé da letra, a psicologia significaria o estudo da alma. Ciente disso, no século XIX, em 1854, na França, um escritor chamado Hippolyte Léon Denis Rivail, que alcunhou-se Allan Kardec, ele escreveu uma revista chamada Estudos Psicológicos, Revista Espírita, uma ciência de estudos psicológicos. E, nesse sentido, ele usava o termo psicologia para estudar o que ele chamava de fenômenos espirituais, e que vulgarmente ficou conhecido como fenômenos sobrenaturais. É importante a gente contextualizar isso para entender que houve um momento em que a psicologia se desvencilhou dessa noção de estudo da alma, e efetivamente ocorreu isso com Wundt, no laboratório de Leipzig, em 1874. Vejam que foram 24 anos entre os escritos de Allan Kardec e quando a psicologia passou a estudar a psicobiofísica e os estudos sociais que deram origem à versão que nós conhecemos hoje como a psicologia. Cabe agora para a gente entender o que seria a psicologia da religião, uma vez que a psicologia ela não trata do fenômeno da alma, não no sentido que os espiritualistas e a religião tratam, e, por outro lado, existe a religião que é focada com essas questões. Entender também o que é religião é significativo para a gente. Religião, para muitos, tem a ver com rituais, com cerimônias, e efetivamente tem, mas o que mais nos chama a atenção na psicologia é a chamada experiência mística. Essa experiência mística, ela determina os padrões de comportamento, determina uma coisa chamada de fé, e a partir daí começam a desenvolver as estruturas dos comportamentos que nós chamamos de resiliência. A devoção, a submissão a seres metafísicos, tudo faz parte da concepção que molda o comportamento do ser humano e gera nele o chamado comportamento religioso. Então, a psicologia da religião, no final das contas, é a fusão da psicologia e da religião. Elas se juntam e transformam-se no estudo do fenômeno religioso do ponto de vista psicológico. Ou seja, a aplicação de princípios e métodos que nós usamos na psicologia, principalmente na chamada psicologia social, ao estudo científico do comportamento religioso do homem, que como indivíduo, ele quer ser membro de uma comunidade religiosa. Vejam alguns vídeos agora para entender como este padrão de comportamento ele é despertado através da devoção e da fé. Então, como vocês puderam observar, aqueles comportamentos dos religiosos dentro dos seus espaços, eles geram uma relação do indivíduo com o coletivo e se relacionam com um determinado sistema de crença e adoração a uma divindade ou um poder super-humano ou chamado sobrenatural. A isso nós chamamos de comportamento religioso. O comportamento religioso ele está associado ao fenômeno religioso,
que determina a relação desse indivíduo com os seres metafísicos. E aí nós vamos observar uma série de comportamentos, como o comportamento de se benzer, o comportamento de proferir orações. Tudo isso, para Freud, chamava de os chamados atos apotropaicos, que são atos de banimento do mal. São padrões que são ritualizados e eles começam a ganhar força dentro dos grupos religiosos. Observe que nós vimos 2 vídeos de iniciação em 2 meios religiosos distintos. A igreja, nós vimos a consagração de um padre, de 2 padres, na verdade, e depois nós vimos uma iniciação do chamado Yaô dentro de um ritual do candomblé. Vocês podem observar que eles estavam em padrão de comportamento de submissão, deitados ao chão e prestando reverência a todos os religiosos que ali estavam, bem como as pessoas que faziam parte do seu círculo de fé. O comportamento religioso, ele cria uma coisa chamada de identidade. E é interessante que nós vamos observar que essa identidade, segundo Marcel Mauss, no seu estudo sobre a teoria da magia, ele é observado em determinados indivíduos que se destacam e começam a desenvolver a sua percepção dos seus antepassados, dos seres metafísicos que representam algum tipo de poder, e com isso eles ganham autoridade. Eles passam a ser interlocutores com o chamado sagrado. E aí agora nós vamos ver um vídeo que mostra a relação do sagrado com as pessoas. Mas um vídeo bem interessante, que mostra um fenômeno chamado o fenômeno de Baba Egum, um ritual de candomblé. L'homme vit avec son environnement, la société évolue. C'est sûr que les Angleterres aussi vont évoluer. La fois dernière, j'ai vu chez nos voisins, il y a eu un numéro où un Zangweto a piloté une moto. Chez nous, le téléphone, nous, on l'avait avant même l'apparition du téléphone mobile. Oui, parce qu'on a cette force avec des statuettes sacrées. Je prends une statuette et quelqu'un d'autre aussi prend une autre là-bas et on communique. Os vídeos foram interessantes. Os 2 vídeos que nós vimos demonstram em 2 regiões da África o fenômeno de Baba Egum. Antes da gente tratar efetivamente sobre o aspecto como a psicologia se preocupa, vocês viram que no chão não haviam pegadas, que parecia que aqueles seres flutuavam. Quer dizer, eu não estou querendo dizer para vocês que ali tinha um sobrenatural, mas é algo no mínimo curioso. Observaram como giravam sobre o próprio corpo movimentos que pareciam que não tinham nada a ver com o movimento de uma pessoa dentro dali. É no mínimo curioso isso, né? Mas prestem atenção, a psicologia ela não está atrás da veracidade do fenômeno. Isso, inclusive, é uma influência da psicologia clínica. A verdade é aquela que está dentro da subjetividade do indivíduo. E aí nós nos preocupamos efetivamente sobre como esse fenômeno afeta a modelagem do comportamento religioso, certo? Nós não queremos saber se há veracidade ou não. Apesar do que, às vezes, a gente fica com uma certa tendência a acreditar no fenômeno em si. Mas Marcel Mauss, no seu escrito sobre teoria da magia, ele falava exatamente que esses fenômenos, eles diferenciam o sagrado do profano. Observaram como as pessoas ficavam ao redor, extasiadas. Esses fenômenos de êxtase já foram relatados por vários autores. Um deles, Voltaire, no seu dicionário filosófico, relata, entre os quáqueres, havia um momento em que o Espírito Santo manifestava-se através deles em línguas estranhas. E quando eles se manifestavam, uma pessoa levantava no meio do púlpito e começava a falar muitas línguas estranhas,
e as pessoas ficavam extasiadas com isso. O fenômeno religioso ele causa essa comoção, gera exatamente o estado de excitação mental e faz com que a pessoa desenvolva aquilo que nós chamamos de fé. Por outro lado, Emile Durkheim fala que muitos desses fenômenos funcionam também como uma regra que é imposta à subjetividade, ao indivíduo, e ele passa a crer como uma forma de obrigação. Não é à toa que muitas religiões usam a palavra obrigação. A obrigação refere-se a um período de tempo ao qual o membro da religião ele fica dentro de determinados padrões de comportamento e hábitos que são monitorados por indivíduos que estão acima dele, certo? Esse estudo psicológico da fé, ele é complexo, ele é muito difícil, porque nós precisamos nos desapegar da nossa crença, dos fatores pelos quais nós acreditamos em determinadas coisas e passamos a observar a fenomenologia por si só. Entender também que a dúvida religiosa ela faz parte do processo de desenvolvimento da consciência, porque aquele indivíduo que duvida, ele passa a tentar perscrutar um olhar mais específico sobre o fenômeno, ele passa a se relacionar com o sagrado de uma forma diferenciada. Por isso é tão difícil averiguar a veracidade de um fenômeno, porque o indivíduo, quando ele entra em êxtase, ele entra num estado que às vezes não é possível se reproduzir. É uma relação dele com o seu sagrado, com a forma como ele se apresenta. E se nós chegarmos e perguntarmos a pessoas da mesma religião qual é a definição dela sobre a divindade, sobre os seres metafísicos, nós vamos observar definições e relações totalmente diferentes, apesar de orientadas pelas mesmas matrizes religiosas. A dúvida, ela pode também, quando não sanada, levar ao desespero e à indiferença. E aí, colocar em xeque determinados grupos. Por isso que muitas vezes, algumas pessoas são expulsas do grupo, porque elas criam tanta instabilidade com seus questionamentos, que as pessoas não conseguem lidar com elas. É isso aí, pessoal. Com isso, nós terminamos o nosso vídeo e espero que vocês tenham gostado. Não tem nada a ver com psicologia do amor, mas é a psicologia da religião. Trata-se efetivamente de uma forma diferente de entender como a psicologia pode auxiliar-nos na compreensão dos fenômenos que a sociedade vivencia. Se você gostou, deixe o seu like, faça seus comentários e inscreva-se no nosso canal. E lembre-se sempre, Psicaus é o multiverso em você.